Bem, eu acho que respondi em partes, né, essa pergunta, mas eu quero aprofundar muito mais um pouquinho a minha resposta com relação a esse fator. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que chamar o funcionalismo, e quem representa o funcionalismo, na verdade, são os sindicatos e as associações, e fazer um grande debate sobre a questão do plano de carreira. Não é? Nós temos uma série de deficiências assim, com relação às faixas salariais, né, com relação à classificação, com relação ao cumprimento da legislação que já existe, né? Existe uma lei que até ela é um certo ponto bem atualizada juridicamente com relação a esse fato, que só que não é cumprido. Então a gente quer, na verdade, chamar o funcionalismo para poder fazer um grande debate. Isso é fundamental por quê? Porque eu entendo que o funcionalismo é o principal aliado que tem uma boa gestão. Se tu não tiver do lado o funcionário público, o servidor público, tu não vai conseguir gestionar bem a coisa pública. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem um quadro extremamente capacitado, né? E outro dia fui a Caxias, por exemplo, falar sobre o livramento. Outro dia não, a questão de 4 meses atrás fui a Caxias. E quando eu citei lá que nós tínhamos aqui 96% dos professores públicos municipais com curso superior ficaram surpresos, porque lá em Caxias tem 81%. E da mesma forma os nossos quadros técnicos que nós temos. O que eu acho que hoje acontece é mal utilizado. Por quê? Porque para te utilizar bem, tu tem que ter um organograma muito enxuto com relação à questão funcional. Não é? Então tu tem que ter essa visão para poder, na verdade, utilizar toda a capacidade que cada indivíduo, que cada servidor tem. E a gente tem um dos melhores quadros, eu diria, do Rio Grande do Sul. Porque a gente conhece as pessoas, sabe quem são. Então, isso é fundamental. Agora, antes disso, tu tem que ter uma relação de confiança, que hoje não existe. Existe uma séria relação de desconfiança por atitudes que são tomadas, por palavra não honrada. Que é bom que vocês estão gravando aqui, porque eu vou ter oportunidade depois no futuro de nós. Daqui a um ano nós vamos estar sentados na mesma mesa e vamos começar a avaliar. Eu vou pedir isso para vocês, avaliar o que você disse aqui e o que você fez. Que é o tempo mínimo que nós temos para reordenar esse processo todo, com relação à questão funcional. Então, assim, numa prefeitura que preserve os seus funcionários, tu não teria grandes perdas salariais como você tem hoje. Tu teria reposto isso como uma forma de incentivo, não é? Eu tenho um estudo agora que eu encomendei para o Zanck, que é o diretor-geral da Eletrosul, que é o responsável pela geração de energia hoje da Cerro Chato, não é? Ele fez um estudo, eu fiz toda a previsão da receita que nós estaremos recebendo do retorno do ICMS, dos royalties, né, com a geração de energia eólica. Eu já tenho preparado isso paulatinamente até o ano de 2018. Por que isso? Porque eu preciso compreender isso, eu preciso entender, eu preciso me apropriar desse conhecimento para poder, na verdade, ter uma ação efetiva com relação à receita. Seria muito bom aqui eu dizer tudo o que vocês querem ouvir, que é assim que os políticos funcionam. E as pessoas ficam felizes por isso. Quando tu diz o que ela quer ouvir, ela fica feliz. Agora, quando tu não cumpre, ela se torna infeliz. E eu prefiro ser uma pessoa moderada nessa questão, dizer que nós vamos ter recursos adentrando na receita corrente líquida a partir do ano que vem de 4 milhões e 800 mil reais, que não é tudo aquilo que dizem, entendeu? Você sabe que o ICMS tem um retorno a partir de 2 anos, né? Que a receita que foi, a energia gerada lá em 2010, ela vai adentrar a partir de janeiro, fevereiro e março do ano de 2013. Então eu tenho que ter essa responsabilidade. Seria muito fácil eu dizer tudo que vocês querem ouvir. Vou recuperar os 47%, vou pagar, vou melhorar os quadros, as letras vão ser melhores remuneradas, né? Então, então eu prefiro ser mais realista e dizer que vou trabalhar com essa questão em cima da receita que eu vou obter. Então isso é fundamental dizer por quê? Porque a receita ela é limitada. Tu não pode prometer acima daquilo que tu vai arrecadar, porque seria uma extrema irresponsabilidade e estaria começando muito mal essa discussão, esse debate aqui. Ficaria muito perdulário da minha parte dizer isso. O que eu prometo, o que eu me comprometo, que é diferente de prometer? O que eu me comprometo? É, na verdade, sentar numa mesa com os técnicos, com as pessoas que têm esse conhecimento apropriado com relação a essa discussão do funcionalismo, né, com a associação de vocês, com o sindicato. Vamos colocar na mesa a situação que a gente vivencia. O que nós temos? Qual é o comprometimento que nós temos da receita hoje com o pagamento de pessoal com a receita corrente líquida? Aonde tem esse comprometimento? Está sendo sinalizado pela 101, nós estamos naquela faixa que proíbe qualquer tipo de aumento da despesa com relação ao pessoal. Você sabe que tem um limitador, que é 54%, e não posso de forma nenhuma me comprometer em ultrapassar esse limitador. O aporte da receita
na receita corrente líquida, que vai ser agregada a partir da geração de energia eólica, é importante. Então, nesse espaço é que eu vou poder trabalhar e tentar resgatar esses percentuais, que são percentuais históricos, que é uma luta do sindicato, que é uma luta da ASTEM, não é? E vocês vão ter, por outro lado, alguém que tem essa percepção, porque eu sou funcionário público concursado também do Estado e compreendo o que significa na minha vida a recuperação, o meu salário mensal. Eu sei o que isso significa. Então, eu com certeza vou ter as atitudes mais justas possível nessa área, não é? Porque eu vou fazer a discussão com vocês. Eu poderia dizer aqui que daria os 47 no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Isso seria uma utopia com relação à situação que se enfrenta. Agora, com certeza, os recursos da energia eólica vão servir para recuperar a dignidade do servidor. É inadmissível que nós tenhamos uma grande massa que sempre ganhou efetivamente abaixo do salário mínimo. Não é? Que é algo humilhante, que é algo inadmissível em qualquer lugar civilizado desse país. Não é? Isso é inadmissível. Então, imagina uma pessoa, eu vi um cidadão outro dia aqui com 15 anos de prefeitura, está ganhando R$622. Eu fico pensando assim, o que isso aporta na vida da pessoa? Nada. Então, o que nós pensamos? Uma administração com qualidade, não é? E vamos supor algumas alterações da lei 2620. Tem uma alteração que foi de minha autoria, que eu acho que é uma das que recuperaria a dignidade, que é o direito à greve, que essa lei proíbe, no seu artigo 157, na linha 9, ela diz, o que ela diz? Ela não diz é proibido a greve. O que ela diz? O servidor que praticar o ato ou incitar o ato de greve está propenso a receber punição. Número 1, advertência. Número 2, afastamento do trabalho. Número 3, demissão. Todos nós sabemos que o artigo 9 da Constituição diz que o direito à greve é um direito pétreo, são cláusulas pétreas. Mas nós queremos reformular isso.